Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comment. Sport Comédia, tudo junto. Boa tarde, gente. Esporte Comedy na área desse dia 17 de janeiro de 2023. Vamos falar do Corinthians hoje, mas antes eu peço que se inscrevam no canal, dê um like, compartilhe. Vamos juntos! O convidado de hoje é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para analisar a questão do Corinthians. O Corinthians que encara agora o Água Santa amanhã, quarta-feira. O Corinthians vem com provavelmente o Renato Augusto esteja de volta no meio de campo. O Fausto Vera desfalca o Corinthians por uma lesão. O nosso querido treinador, o Lázaro, provavelmente vai ter que mexer no meio de campo, vai ter que pôr ou o Maicon ou o Duqueiroz de primeiro volante. Provavelmente ele não vai poder jogar com 3 volantes. Vai ter Renato Augusto e Juliano. Eu gostaria que o Corinthians tivesse o Mosquito de volta, né? Porque é um jogador de velocidade, né? E o Romero provavelmente amanhã faça a sua estreia. Mas antes, vamos pedir para que vocês dêem um like e compartilhem. Vamos juntos. Ao falar do Corinthians, Renato Augusto amanhã pode estrear na temporada, hein? Tá fazendo falta, fez falta contra o RB Bragantino. E amanhã, se voltar, é um jogador que o Corinthians precisa e que faz falta contra o RB Bragantino. O Corinthians recebe o Água Santa em casa e tem todas as condições de fazer um grande resultado contra a equipe do interior e precisa vencer, né? Porque já estreou mal contra o RB Bragantino. Não vai ter o Fausto Vera, que vira desfalque, né? E provavelmente vai ter o retorno do Renato Augusto e a estreia do Romero, que voltou para o Corinthians depois de uma grande passagem e que seja uma grande passagem de novo, um dos maiores artilheiros da Neoquímica Arena. E o Corinthians provavelmente não vai ter o Fausto Vera, está lesionado devido a uma lesão e não vai enfrentar a equipe do Água Santa. Mas o Corinthians vem com tudo e provavelmente consiga um grande resultado. Não é isso, presidente Lula? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos, companheiros. Eu acho que o Corinthians ficou provado que é uma equipe que realmente, sem o Renato Augusto, o Corinthians não anda. O Corinthians precisa de um jogador para criar, para fazer essa bola chegar no Yuri Alberto, que é um jogador que faça gols, e o Corinthians não tem. Isso demonstra o quanto a gente precisa se reforçar, principalmente porque o Corinthians não pode só depender do Renato Augusto. O Corinthians precisa de outros jogadores. Eu acho que o Corinthians precisa de umas 4 ou 5 contratações para poder fazer um time reserva. Nós temos 11 titulares, mas não temos reserva. Eu acho que isso atrapalha um pouco, principalmente a lesão do Mosquito, que é um jogador que estava desequilibrando. O Roger Guedes precisa querer mais, precisa querer jogar mais, Roger Guedes. Você precisa amar mais a camisa do Corinthians. Você precisa ser mais corintiano, companheiro. Aí não dá para te defender. Você não fez uma partida ruim, mas precisa entrar mais no jogo, por aquilo que você ganha e por aquilo que você tem condição de render dentro de campo. O Corinthians sentiu muita falta do Yuri Alberto também, que é um grande jogador, que faz muitos gols e que a gente tem que confiar muito nele, que eu espero que amanhã jogue. Com relação ao companheiro Júnior Moraes, nada contra, mas nada a favor também. O que pesa contra ele é o fato da lesão e dele já estar um pouco fora do eixo para jogar no Corinthians. O Corinthians precisa buscar jogador novo, tem que parar de buscar jogador velho. Nada contra o jogador mais experiente, mas tem que fazer como o Palmeiras está fazendo, companheiro. Tem que rejuvenescer o elenco. Nós estamos com os mesmos jogadores, faz 10 anos que o Corinthians não muda nada. Precisa mudar alguma coisa aí dentro. O presidente do Ilho, se você estiver ouvindo, você precisa ir atrás se o Cifute existe. É para buscar jogador novo. Então você tem que colocar, por exemplo, na América do Sul, você tem que mapear isso. Vocês precisam fazer isso, porque o Corinthians não pode ficar atrás do Palmeiras e nem do Atlético Mineiro e muito menos do Flamengo. Certeza, presidente. Eu acho que o Corinthians tem que fazer isso, colocar o Cifute para trabalhar e buscar jogadores, né? Porque há quem diga que o Corinthians, por exemplo, tá com um elenco bom, não precisa muitas contratações, algumas peças. Mas eu acho que não, acho que o Corinthians precisa contratar, acho que tem algumas necessidades no elenco, não tem um elenco grande, tem 11 jogadores, 11, mas não tem as peças necessárias, por exemplo, para substituir o Alberto, para substituir o Roger Guedes.
um meia de criação, um volante que... Não, volante o Corinthians tem bastante, mas acho que atacantes, jogadores para a área, um centroavante, um jogador do drible, um jogador que vai para cima, o Corinthians não tem. E esse meia. E mais 2 zagueiros. O Corinthians tem que sim buscar zagueiro, porque o Corinthians tá com uma zaga muito envelhecida, né? Você tem o Gil, você tem o Balbuena. Então o Corinthians realmente precisa se pensar para não ficar sendo apenas um time que disputa campeonato, mas um time que busca títulos. Eu acho sim. Como foi feito com o Fausto Vera. O Corinthians contratou o Fausto Vera como uma grande oportunidade de mercado. Eu volto a dizer, o Corinthians tem condição de buscar jogadores. Por exemplo, o Pete Martinez. Se tiver ele no mercado ainda, o Corinthians poderia ir atrás dele, que é um jogador muito interessante. Cairia bem com a camisa do Corinthians, seria esse meia que o Corinthians precisa. Agora, precisa se buscar um centroavante, e precisa se buscar um ponta e mais 2 zagueiros. Presidente Lula, o que o senhor achou da estreia do Corinthians no Campeonato Paulista contra o RB Bragantino? Confiante para a vitória amanhã contra o Água Santa? Eu tô confiante, eu acho que o Corinthians amanhã ganha de 4-0. O Renato Augusto vai fazer um dos gols. E o Romeirinho, companheiro, amanhã você estreia e você vai arrebentar a boca do balão. E vai ter 2 gols do Roberto. Com relação ao Corinthians, eu não gostei. O Corinthians não teve movimentação, parecia um time morto. Precisa criar um pouco mais, precisa chegar mais na área do adversário, não pode dar posse de bola. O companheiro Arthur do Bragantino acabou com o Corinthians. E o Corinthians amanhã tem que lotar a arena para fazer um grande resultado. E eu acho que consegue, porque nós precisamos realmente vencer para não deixar o Campeonato Paulista para brigar para as últimas rodadas. O Corinthians tem que parar de ser coadjuvante e entrar para ser campeão. É isso que está faltando no Corinthians. Com certeza, concordo em número, gênero e grau. Vamos esperar, né, presidente? E foi oferecido o atacante Chara para o Corinthians, da MSL, Liga Americana. O Corinthians provavelmente, se tiver interesse e o jogador vier, seria por empréstimo, provavelmente de 1 ano. O Corinthians acho que teria que arcar somente com o salário. Eu acho que seria uma boa. Provavelmente um jogador que venha para ajudar o Corinthians. Se fizer gols, um jogador de velocidade, ou mesmo para atuar dentro da área, o Corinthians está precisando desse tipo de jogador e é muito bom. E surgiu a notícia do que o Corinthians teria interesse no meio campo Matheus, jogador Matheus Pereira, né? Meio atacante, que está no futebol árabe, seria uma peça que o Corinthians provavelmente estaria por empréstimo. O jogador está nominal, provavelmente não esteja recebendo, poderia rescindir o seu contrato com o clube árabe. Seria uma boa para o Corinthians, né, presidente Lula? Eu não conheço esse jogador que jogou no futebol inglês. Provavelmente seria uma boa para o Corinthians. O Corinthians precisa trazer jogador. Ele é um jogador que realmente é um jogador que pensa muito rápido. É canhoto, ele se equilibraria com a camisa do Corinthians. Realmente, se vier, seria bem-vindo. Qualquer jogador